Meus irmãos, dando continuação à evolução da consciência humana, agora nós vamos falar da justiça e também da verdade, porque estão intimamente interligados. E hoje eu vou falar a respeito desse plano existencial e do trabalho. Esse plano existencial, chamado mundo, terra, é um lugar que Deus criou para abrigar os espíritos que tiveram contaminação com o mal. Então só vive aqui nesse plano quem tem a natureza do mal. E a natureza do mal, ela entrou no ser humano junto com o pecado. Porque o pecado, ele é a imperfeição. Deus é a perfeição e a vida que Deus criou também é perfeita, a imagem e semelhança dele. Mas ela só é perfeita e Deus só é perfeito na luz, aonde realmente não entra nenhuma energia que não seja do bem, porque assim tudo foi feito para funcionar dentro da energia da luz, da energia do bem. Qualquer energia contrária é do mal. E aí ela desequaliza, altera o espírito e altera o funcionamento do espírito. A natureza do mal altera a compreensão, altera o nosso olhar, altera a visão que a gente tem das coisas. A gente vai ver uma cadeira, uma mesa, sabe diferenciar, não tem problema. Mas não é esse olhar material. É dentro do olhar mental e espiritual que a pessoa vê de uma forma comprometida, conforme o seu comprometimento com o mal. Porque isso é diferente entre as pessoas. Então Deus fez esse plano com um único objetivo, de tentar retirar o mal de nós. E é vivendo junto com o mal, porque aqui tem todo o mal, e as pessoas falam que tem os demônios, e tem mesmo. São espíritos inferiores, extremamente contaminados com o mal, que não conseguem mais modificar o seu espírito e não conseguem mais voltar para a luz. Então eles são espíritos que estão fadados às trevas e vão morrer nas trevas, a morte verdadeira. Então, nós estamos aqui justamente com o objetivo que Deus criou, aproveitar o mundo que Ele criou para nós nos livrarmos do mal, mostrar pelo menos para Jesus que nós não gostamos do mal, que nós não gostamos da mentira, da imoralidade, da indecência, dos insultos e de todas essas coisas que a humanidade e o mal promove, além das guerras, das mortes, dos assaltos e de todo tipo de injustiça que o ser humano pratica por causa da contaminação com o mal, da natureza do mal. Então, o mal só existe aqui nesse plano existencial. E Deus fez esse plano e tomou todo o cuidado para que ele fosse do jeito que é. Ele encheu a natureza com todos os recursos e as coisas necessárias que a gente precisa para viver. No entanto, algumas coisas ele deixou prontas, como frutas, plantas, cereais, ele deixou pronto. É só a gente plantar de novo, que vai multiplicando, porque ele deixou o seu poder para as coisas multiplicarem e a gente pode tê-las. Então, outras coisas nós temos que transformar. E mesmo os próprios alimentos, os grãos, os cereais, muitos têm que ser transformados, cozinhados, que dá para fazer N possibilidades. E assim todas as coisas que Deus deixou para a gente ir descobrindo, ir vendo o que poderia fazer para nos ajudar na nossa jornada. E assim o ser humano foi descobrindo. Mas, para que isso tudo pudesse acontecer e viver,
Ele nos colocou aqui nesse sentido material, tendo um corpo cheio de necessidades. Precisamos comer, precisamos beber, precisamos respirar, precisamos ter um trabalho, precisamos nos vestir, precisamos curar doenças que por eventualidade tenhamos, ou acidentes, enfim, para que a gente cuide da vida, porque a vida é uma coisa preciosa. E daí, para a gente ter as coisas, né? Deus, por exemplo, ele alimenta os passarinhos, alimenta todos os animais que tem na natureza, mas eles não podem ficar no ninho. Se o passarinho ficar lá no ninho, ele não vai comer nada, vai morrer de fome. Ele tem que sair voando, procurar as aves, procurar os alimentos, os insetos, essas coisas, para ele poder viver. Então ele também tem que buscar as coisas. E muito mais nós, seres humanos. Para a gente poder ter o que a gente precisa, nós precisamos ir atrás e buscar aqui, buscar ali, enfim. O ser humano desenvolveu o trabalho. Por quê? Porque se ele não trabalhar, ele não for atrás, ele não mata as suas necessidades, não mata a sua fome, sua sede, não tem uma casa para dormir, não consegue se proteger do frio, do vento e das tempestades. Então, ele precisa se virar para conseguir as coisas. E esse se virar é trabalhar. E assim Deus fez para que cada um, Deus está olhando, analisando o quanto cada um está se esforçando para conseguir as coisas e que isso é uma tarefa de cada um, porque nada aqui está pronto. Para a gente ter todas as coisas que temos, alguém tem que fazer. E aquele que não faz vai viver do trabalho do outro. E aí é onde entra a injustiça. Não é justo alguém se esforçar, trabalhar, ter a sua coisa, e o outro vir e que se querer se escorar e ficar vivendo em cima da tua aba. Isso não existe para Deus. Todo mundo tem que ter um papel, todo mundo tem que acrescentar uma coisa para que a humanidade tenha o que ela precisa. Então, de início, ainda temos hoje, com toda a tecnologia, com toda a modernidade, nós ainda temos tribos aqui no Brasil, no Acre, na Amazônia, divisa com o Peru ali, que não têm contato com os seres humanos, que são caçadores e coletores, já conseguiram bater fotos deles, e eles não querem contato com os brancos, e eles vivem exatamente como no início. E eu vi uma foto deles, estão bem nutridos, bem gordinhos, bem espertos, vivendo na natureza, mas mesmo eles, lá eles têm que sair para caçar e para coletar, senão eles morrem de fome também. Então, hoje nós temos N coisas. O ser humano se aglomerou em grandes cidades. E daí o trabalho passou a ser o mais diverso possível. Tem muitos tipos de trabalhos. E as pessoas vão se virando e se ajeitando e cada um vai fazendo uma coisa. Mas muitos não gostam de trabalhar. A grande maioria detesta a segunda-feira porque é o dia que começa a semana e daí tem tudo de novo e o ser humano queria poder ter as coisas e não precisar fazer nada. E aí hoje surgiram especulações, várias formas de conseguir dinheiro para ter as coisas sem precisar trabalhar. Ter a internet, se aquilo é uma coisa alternativa, e aí fico. E as pessoas, criptomoedas, não sei o quê, coisas que podem dar dinheiro, mas que, igual o ser humano aglomerado em grandes cidades, ele precisa comer, ele precisa beber. Quem que vai plantar, tem que ter alguém que plante. E ele ignora o cara que planta. O colono, aquele grosso lá da roça, sabe? Então as pessoas nem sequer têm um olhar para ver a natureza do trabalhador, daquele que está plantando, colhendo para alimentar os outros, para trazer uma coisa saudável.
porque a coisa toda industrializada é cheia de química, é cheia de coisas que não são saudáveis, e assim o ser humano tem vivido. Então, aquele que quer um trabalho fácil, explorando as condições dos outros, é injusto. Não é justo, porque não é assim que Deus fez esse plano. Deus fez esse plano porque tudo está sendo avaliado. Toda a nossa intenção, tudo que a gente quer, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, Deus está vendo. E isso tudo vai entrar no nosso julgamento, para ver se realmente você está sendo verdadeiro, amoroso e justo. E essa questão, então, é importantíssima, porque Deus fez esse plano para ser assim. Porque é assim que Ele vai nos julgar, é assim que Ele vai nos analisar. E para que a gente possa, então, realmente chegar até Ele, nós temos que ficar humildes e simples e entender e não reclamar por ter que trabalhar. Pelo contrário, sabe, ficar feliz por ter um trabalho, ficar feliz por poder colaborar com a humanidade, por poder trazer mais alguma coisa para que tudo se realize e tudo funcione. E ninguém precisa fazer coisas muito grandes. Cada um faz um pouquinho, que no somatório dos pouquinhos dá muito. E daí todo mundo tem tudo. Então, para entenderem a dignidade que traz para o ser humano o trabalho e o quanto a gente precisa entender que ele é necessário e que ele dignifica e que é ele que vai te dar depois aquela sensação de dever cumprido, de poder ser honesto, ser uma pessoa simples, tranquila e que paga suas contas com o seu trabalho. Que não fica, porque hoje nós temos um grande problema que é o jogo, né? Muitos vícios também, e as pessoas ficam atrás disso o tempo todo, querendo ganhar, 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 sem precisar fazer nada. São loterias, isso e aquilo, e a história nos mostra que os ganhadores de prêmios grandes não são felizes depois. Ainda muitos acontecem desgraças, porque não estão preparados. Deus deu uma condição para cada um. A condição que Deus nos deu é justa, é aquela que vai nos levar para o caminho de Jesus. E a pessoa mudando bruscamente a sua condição, ela perde a condição que Deus deu e a outra condição que ela adquirir não vai ser boa para ela se salvar. Então a condição que Deus dá é a condição que vai te ajudar a te salvar, porque é só isso que importa. O resto tudo é peso, que as pessoas ficam juntando dinheiro e coisas, é tudo peso, para quando chegar no final, estar muito pesado e não vai subir, vai descer. O peso faz descer. Então, a gente tem que ter o necessário para viver. Tem que ter as coisas, sim, para não passar necessidade, para ter dignidade e para não ser explorado pelos outros. Mas nós temos que saber o limite e saber compartilhar e dividir com todos, porque dividir é somar, né? Tu divide e vai multiplicando. Então, em verdade, a gente tem que compartilhar tudo e assim é como Deus gostaria que fosse. Assim é o olhar dele para o mundo e não para a maneira como a gente trata tudo e como a gente reclama de tudo e não percebe as dádivas e a misericórdia que Deus trouxe para nós. Amém.